Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A pré-aula de hoje é a lição de número 8, que tem por tema Refletindo a Cristo. Na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Professor, como eu sempre falo, sua revista ela é riquíssima. E aqui, antes de iniciar a sua lição de fato, tem uma parte que se chama assim, começando a aula. Ela é como se fosse um preparo, para poder que o aluno ele entenda melhor o que vai acontecer na aula, o que vai ser trabalhado. E no começando a lição, tem ali uma coisa que você pode fazer, pode preparar, pode levar para enriquecer ainda mais a sua aula. Então, sempre leia previamente o começando a lição, para que você possa se preparar, levar o que for necessário, fazer o que for preciso, para enriquecer ainda mais a sua aula, tá ok? E a nossa lição de hoje vai falar sobre temperamento e caráter, que são coisas diferentes, Temperamento tem a ver com o que nós somos, Tem a ver com nossas emoções, com nossos sentimentos, como agimos, como nos comportando. E o caráter tem a ver com o que nós somos, muitas das vezes longe das pessoas, Tem a ver como é que agimos. Será que somos honestos quando ninguém está vendo? Será que somos verdadeiros quando ninguém está vendo? Então, temos que refletir a Cristo. O tema da lição de hoje é sobre refletir aqui. Temos que refletir Jesus. Temos que ter o caráter de Cristo. Temos que buscar refletir Jesus nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nos dia a dia. E refletir Jesus não é somente na EBD, não é somente na igreja, mas é na sua casa, com seus pais, com seus familiares, é na escola. Então, sempre reforce ao seu aluno sobre um Deus onipotente e onipresente, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que o vê lá no secreto, um Deus que sabe a angústia dele, sabe o medo, sabe o que ele faz quando ninguém está vendo. Então, temos que buscar desenvolver um caráter de Cristo, um caráter íntegro, manso e humilde de coração, tá ok? Dica da psicologia. A dica de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dislexia. A dislexia ela é uma dificuldade na leitura. Ela não é um atraso, aquela pessoa não tem um atraso, uma dificuldade, tem uma dificuldade, uma questão com a leitura, na questão da fonêmica, de ajuntar palavras, ter uma diminuição daquela leitura fluente, vai ter essa dificuldade, de decodificar, de ler. Então, ela é um transtorno comum e ela pode ser observado ali no início da infância, ali aos 6, 7 anos, quando inicia a alfabetização, e ela vai persistir para a fase adulta, a adolescência. Então, a pessoa que ela tem dislexia tem uma dificuldade na leitura. Ela não é atrasada, ela não é incapaz de ler, só há uma dificuldade naquela leitura fluida, vamos colocar assim. O diagnóstico, assim como a maioria dos transtornos, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. E o seu tratamento também consiste em vezes, terapia, no psicopedagogo, em outras coisas, assim. Então, sempre que for receber algum aluno, algum transtorno, procure estudar sobre aquele transtorno, como é que eu vou ajudar aquele aluno. Então, ele vai conseguir ler mais textos menores, com poucas palavras grandes, mais difíceis, Então, evite esses textos muito grandes, então dê capítulos pequenininhos para eles poderem ler, com menos palavra grande, difícil, com muitos acentos. Então, não é que ele não consiga, ele vai conseguir, vai ter mais dificuldade. Então, sempre que possível, converse com a turma inteira para que eles consigam apoiar aquele adolescente e ele consiga ali trabalhar a autoestima dele, para que ele consiga ter uma qualidade de vida maior fora da sala de aula também, ok? Querido professor, antes de terminar nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de relembrar você sobre um recurso pedagógico feito com todo carinho, com todo amor, que é o Piltinha Adolescer Mais, que você encontra ali gratuitamente no site da Editora Betel,
que é o www.editorabetel.com.br. E o seu pio de hoje, dessa aula, ele tem o tema O Espelho. E uma partezinha dele que me chamou a atenção diz assim: portanto, para refletir a glória de Cristo, é preciso viver uma vida de constante transformação, que só é possível para aqueles que guardam a palavra de Deus em seus corações. Então, para viver uma vida de mudança, de transformação de pensamento, de íntimo, de comportamento, temos que conhecer a palavra de Deus, porque é só através da palavra de Deus que nós iremos conhecer a Deus e seguir o seu espaço. Como o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então devemos ser pessoas que vão imitar Jesus e sempre pensar, o que Jesus faria? Então, quando eu alguma situação, eu penso, o que Jesus faria? Se fosse Jesus, o que ele faria? Então, que você sempre possa ser um espelho, professor, para que seus alunos sigam seus exemplos e vejam Jesus na sua vida, ok? Bem, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Até a semana que vem, Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!